transição planetária. Na verdade, o nosso planeta está passando por um processo de transformação que já dura 300 anos. Então, não é de agora. É um processo antigo. É que 300 anos, para nós, na nossa concepção, é muito tempo. Mas no tempo cósmico, é um segundo, são minutos. No tempo real, né? No universo de bilhões de anos, 300 anos não representa absolutamente nada. Mas na nossa concepção limitada de terceira densidade, é muito tempo mesmo. Principalmente porque nós temos uma perspectiva de vida reduzida. E ela foi reduzida de propósito mesmo para limitar a nossa compreensão. Nós temos vários limitadores, restrições que nós recebemos, e para diminuir a nossa consciência. Então, a capacidade da consciência humana é insuperável. Nós somos seres, na verdade, nós somos seres multidimensionais. Nós podemos estar em duas dimensões simultaneamente, mas, infelizmente, a humanidade esqueceu. Não é que ela perdeu essa capacidade, ela esqueceu do seu potencial. Então, nós temos que relembrar esse potencial e saber utilizá-lo, né? E essa é a chave, é bom dizer isso, é a chave para o evento, para a transição planetária e para a nossa ascensão, ou seja, a chave está em nós mesmos. As pessoas ficam procurando em questões externas, né? Isso aí não vai resolver, não vai ter um salvador. Aliás, quem nos programou para buscarmos, terceirizarmos a nossa espiritualidade, olha só, terceirizar a espiritualidade e procurar salvadores externos, foram os extraterrestres negativos. Esta é a fórmula pelo qual eles nos dominam há milhares e milhares de anos. Então, nós somos presos através dos nossos paradigmas, através de falsos arquétipos também que foram criados. Então, a nossa limitação, limitação mental, a limitação também porque eles restringiram as nossas memórias, e quando eu falo de memória, é com relação às reencarnações, porque se o ser humano tivesse a bagagem das memórias de todas as suas reencarnações, nós teríamos uma vantagem muito grande. Então nós temos que recomeçar sempre e recomeçar sempre. É do zero, e tem mais, sempre com outro karma. Então nós nos livramos do karma para adquirir outro, ou seja, é uma dívida que você não consegue cessar nunca. É uma dívida impagável, né? A gente fala de anatocismo financeiro, existe também o anatocismo espiritual. Aquela dívida que não termina nunca, você não consegue pagar. É como se a gente entrasse num coma, né, e acordasse com aquela amnésia de um coma de muitos anos e não lembrasse nem quem a gente é. Exatamente. E começasse tudo de novo, imagina. Exatamente, Paula, e tem mais. É bom frisar que na mentalidade cósmica, uma pessoa com 70, 80 anos é apenas um pequenino. Tá? Você tem 80 anos, se nós formos compararmos com a consciência cósmica, você é apenas um pequenino de colo. Está começando, né, a se desenvolver. Imagina a gente. Está começando a se desenvolver. Então, isso foi feito mesmo de propósito. O correto, se nós formos comparar, né, com as civilizações extraterrestres, a gente pode comparar aqui com os andromedanos. Os andromedanos vivem mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. E depois de 1000 anos... físicos. E eles podem trocar de corpos. A gente pode chegar numa outra questão, porque aí já vai... Que é o seguinte, nós temos que reencarnar 50% homem e mulher. Tá? Eles têm que trocar literalmente de sexo. Seria os Alkins? Os Alkins? Sim, os Alkins. Os andromedanos eles têm que trocar de corpo, porque isso faz parte do processo. Como eles não passam, porque eles escolheram isso, é uma opção, não passar pelo processo reencarnatório. Então, de tempos em tempos, a cada 1000 anos, eles são o gênero masculino, feminino, mas é macho mesmo, tá? Não é só gênero, não é um travesti. Tá, é o macho mesmo. É o biológico, né? Macho e fêmea biológico de tempos em tempos. Então, as pessoas em geral, as pessoas não sabem disso. Você já foi homem, você já foi mulher em várias vidas passadas. Isso é perfeitamente natural e normal. Aliás, é fundamental no processo reencarnatório. O equilíbrio reencarnatório faz parte do nosso equilíbrio reencarnatório, está na lei do Uno, inclusive, né? Porque a energia criacional ela é masculina e feminina, né? Sim.
É aí que vem a energia taquiônica. A energia taquiônica que forma todo o universo, que é a energia da criação, que é baseada no princípio masculino e feminino. Isso também já leva a outro tema que é bem interessante, que é a energia vril. A energia vril e a energia taquiônica basicamente se utilizam do mesmo princípio, que é o princípio da sexualidade. Isso pode ser utilizado tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque existem sempre as duas polaridades. Para facilitar, para as pessoas entenderem, eu prefiro usar o termo vril como sendo negativo e a taquiônica como sendo a positiva, para não fazer distinção. Legal. Uma forma de fazer distinção, porque senão as pessoas usam o mesmo termo, sim. Aí a pessoa acha que é tudo a mesma coisa, não é bem assim. Não é a mesma coisa. É o mesmo, ou seja, a fonte da energia é da sexualidade, só que isso aí pode ser conduzido para o bem ou para o mal. É bom vocês entenderem que as sacerdotisas do templo, depois elas se tornaram as sacerdotisas do templo de Afrodite, que isso é bem interessante, essa história aqui. Elas curavam as pessoas através da sexualidade. Então os reis, os soldados vindo das batalhas, durava uma semana o processo, viu? Olha e existiam várias etapas. E depois disso eles retornavam para os seus lares, para suas esposas, belos, saltitantes, totalmente restabelecidos, porque era uma cura tanto espiritual quanto mental. Essas mulheres têm poderes realmente incríveis. Por exemplo, a gente dá o exemplo no século XX da Maria Orsic, da Traut e das garotas vril da sociedade vril alemã, do Bigodinho. Que serviu o Bigodinho. Foram elas que inspiraram o partido nazi. Retiraram dela, ela foi uma médium incrível, que sabia manipular a energia vril. Inclusive, eles usaram um livro de ficção do final do século XVIII, que é a origem do novo homem, se inspiraram nisso, falava de povos intraterrenos, dali eles se inspiraram a sociedade vril, foi dali que ela surgiu. Eu queria que tu falasse um pouco para nós, Demi, sobre, já que tu tocou no assunto, dos nossos irmãos intraterrenos. Certo. Como que são uma civilização muito mais evoluída que a gente. A gente tem alguns vídeos aqui falando sobre isso. Mas nem todos. Bem mais evoluídos. Existe uma gama de seres intraterrenos. Então tem aqueles que trabalham para a luz e também tem aqueles que trabalham para os não síncronos. Não seria exatamente isso. É assim, eles estão na mesma condição que nós estamos, na terceira densidade. Existem muitos seres intraterrenos que estão iguais aqui. Não é que são nem bons nem maus. Eles também precisam ascender juntamente, estão no processo de ascensão juntamente conosco. Existem seres intraterrenos que estão da quarta densidade. Quem seriam eles? Vou dar um exemplo aqui. O povo de Anshar, são 7 povos de Anshar. Nós temos os remanescentes da Atlântida, também, que já são seres da quarta densidade. São 2 cidades, dos remanescentes da Atlântida, que uma está na Califórnia, no Monte Shasta, que é Telos, e Poside, na Serra do Roncador, aqui no Brasil. Essas 2 cidades remanescentes da Atlântida. Agora, existem também o povo de Anshar. O povo de Anshar vive nos bolsões intraterrenos, porque o mundo intraterreno, a Terra não é exatamente oca, como o Almirante Byrd retratou. Foi assim que ele entendeu, porque ele entrou pelos polos. Existem várias fendas para o mundo intraterreno. E dá para ir com o corpo? Sim, fisicamente sim. Você se adapta, Você consegue se adaptar. Se você tiver uma frequência, uma vibração elevada, você consegue se adaptar à quarta densidade com facilidade. Por quê? Porque nós somos seres multidimensionais. Sim. Então, existe essa adaptação e é fácil. Se você estiver na frequência exata, por exemplo, as pessoas às vezes não entendem. Você, Paulo, se você for para um mundo de quarta densidade, se estiver na frequência que combine com a deles, automaticamente você vai se adaptar. As moléculas do seu corpo vão se adaptar automaticamente. Agora, vamos supor que você não esteja na frequência da quarta densidade. Simplesmente você vai entrar nesse lugar e você não vai ver nada. Você não vai... vazio. Exatamente, você vai permanecer no seu mundo de terceira densidade e eles vão permanecer no mundo de quarta densidade. Se um ser está numa densidade diferente da sua, simplesmente ele está no seu quarto, na sua sala, ele te vê, mas você não consegue vê-lo. Exatamente como um espírito. É que nem a gente agora. Isso. A gente pode usar como um exemplo. Legal.
estão ocupando o mesmo espaço, mas você não Sim. está na frequência, você não está combinando com aquela frequência. E a partir do momento que você combina com essa frequência, Você vê. você vê. Um vulto, Agora, quando você vê um alguma ser coisa. superior está numa densidade inferior, que seria exatamente o contrário, ou seja, um ser de Sim. quinta, de quarta densidade, e ele vem ele vai se apresentar através de luz, som, ou ele pode assumir uma forma humana. Então ele não tem como, ele vai ter que assumir Sim. a forma humana de alguém. Vai ter Sim. que pegar alguma coisa na cabeça, alguém ou Sim. alguém que já faleceu, e vai assumir este corpo, porque ele não tem um corpo compatível com a terceira densidade, ele vai ter que se adaptar. Sim. Só que geralmente, os seres multidimensionais, eles vão utilizar o som, né? Ou seja, eles vão falar no seu ouvido, sussurrar, falar através de telepatia, usar luz. Por isso que as pessoas que têm contato com seres multidimensionais, cada um vê uma coisa. Por exemplo, vai ver de acordo com o seu entendimento. De acordo tipo aquelas bolinhas. Sim. Tipo, eu vejo muito umas bolinhas como se fosse uma lanterninha que acende e fica ali. Ó. Vai ver de acordo com a sua cultura. De acordo com o seu ensinamento. Por exemplo, se você é uma pessoa muito católica, você vai ver um ser multidimensional, vai ver um anjo. Vai ver um anjo, vai ver Nossa Senhora. Exatamente. A minha avó via Nossa Senhora. Se você é ufólogo, você vai ver o extraterrestre. Eu acho que é o extraterrestre mesmo. Se a pessoa for, por exemplo, israelita, né, judeu, de repente ele vê o Moisés ou um dos profetas. Então Sim. Vai depender da concepção, da cultura de cada um, porque um ser de luz pode ser interpretado. Vamos convir, Paulo, pode ser interpretado de várias maneiras diferentes. Que nem os que estão atrás de ti aí agora. Vou abrir a tela. Esses dois que estão atrás de ti, a mesma coisa. Essa aqui é uma siriana, né? Os sirianos eles têm essa coloração azul. Nossa, eles têm a pele mais espessa do que a nossa, são mais altos também e tem essas orelhas de elfo. Nossa, muito lindo. E não tem cabelo, igual aqui, o que eu vos fala também, tá? Tanto homens quanto mulheres, tanto macho quanto fêmea. Eles não têm. E tu aqui é siriano, tu é siriano. Que contrasta, né? E eles gostam de usar cabelos compridos, tanto homens quanto mulheres, tá? É uma característica deles. E eles têm um aspecto mais análogo ao do ser humano. Mais parecido, né, com a gente. Isso, bem similar. E eles podem se manifestar aqui no nosso mundo físico aqui? Podem, eles conseguem sim. Dessa densidade, eles conseguem chegar na terceira densidade com facilidade. O Corey Goode teve contato direto com, por exemplo, com os aviários azuis, que são da sexta densidade. A Helena Dana tem contato direto com os Pleiadianos, no caso o Toran, né? E o Valnek, né, que são comandantes da frota Pleiadiana, de forma direta. Porque, assim, ela foi apresentada como canalizadora, mas não é canalizadora. Ela teve contato mesmo. Ela pega as naves... Físico, está na estação orbital de Júpiter, porque em Júpiter existe a estação orbital. Inclusive, existem imagens, viu, dessa estação orbital. Legal. Tem aí alguma imagem que tu possa mostrar aí pra gente? Agora eu tenho que procurar, porque eu tava programado. É muita coisa. É muita coisa, eu já me empolgo, já quero. Isso, acho que não estava programado. Talvez eu ache. Não, numa próxima tu traz, numa próxima. Então. Na próxima eu trago. Tá o próprio Norman Berglund, ele fala que os anéis de Saturno, porque Júpiter também tem anel, viu, Paula? Ele é mais sutil, mas também tem um anel. Na verdade, são rastros de espaçonaves gigantescas, né? O Norman Berglund, que era cientista da NASA, ele é um insider, ele escreveu o livro Anéis de Saturno, onde ele mostra fotos oficiais da NASA com um infravermelho, que são imensas espaçonaves, algumas cinco vezes o tamanho da Terra. Olha então, isso, elas ficam circulando, essas estações orbitais, elas ficam circulando Saturno e forma os anéis. Então, não são detritos de poeira e nem de partículas. São, na verdade, rastros de imensas espaçonaves. E essas fotos foram divulgadas por Norman Berglund. Sem falar também que o Sol, né, no nosso Sol, é um imenso portal. Então, se você não sabe... Eu não sabia. Em Saturno tem um hexágono perfeito no polo norte, né, de Saturno. E ali é um imenso portal. É uma forma geométrica perfeita que os cientistas não sabem explicar. É assim, quando você tem 10, 20 explicações para o mesmo assunto, é porque ninguém sabe nada.
né? Exatamente. Então é teoria. É muita explicação, né? E ninguém chega a uma conclusão, né? Até rimou. Mas é mais ou menos isso mesmo. Sensacional. Entenderam? E o que tu tem para dizer pra gente, que eu sei que tá no teu material também, e tu me mostrou, eu achei muito interessante também, não sabia, em relação a nós, humanos, né, que fomos modificados, a gente está aqui numa condição complexa. Eu queria que tu mostrasse um pouco sobre tudo isso, sobre o RH negativo, que eu sei que tem uma galera, quem for aí RH negativo já vai falando aí, porque vocês vão pirar agora nas informações. Sim. Tem uma história antes que é importante a gente salientar, antes de nós abordarmos esse assunto, que é o seguinte: qual é a origem, nossa origem cósmica? Por que nós temos tantos tipos sanguíneos? Né? O ser humano tem vários tipos sanguíneos, os caninos também, viu? Tem bastante tipos sanguíneos, né? Os cavalos também, os primatas, porque na verdade o nosso planeta, né? Se você pegar outras espécies assim mais arcaicas, elas não têm variação sanguínea. Isso é interessante porque nós temos várias etnias diferentes, várias origens, porque nós temos, na verdade, várias origens cósmicas diferentes. Por isso que nós somos tão diferentes também. Apesar que a nossa característica física não é o elemento principal. Né? Por quê? Porque você encontra RH negativo de todas as etnias. Então vamos supor assim, vamos pegar duas pessoas, loiro do olho azul. Um é RH negativo, o RH positivo. Eles têm uma distância genética muito grande. Agora, se eu pegar, por exemplo, um RH negativo africano com um loiro de olho azul europeu, eles são mais próximos geneticamente. Sim. Impressionante. Pior que é verdade. Essa que é a verdade. Né? Eles vão ter filhos saudáveis sem qualquer tipo de problema. Já o primeiro caso, não. Eles vão ter certos problemas, porque existe uma incompatibilidade genética. Então, e o pior de tudo, que em tempos, né, não muito tempo atrás, era tido como ciência, né, esse tipo de coisa, principalmente na Alemanha, né, do bigodinho, era tido como ciência, e isso não tem pé nem cabeça nenhum, né, não tem nenhum sentido. Então o tipo sanguíneo é que determina a nossa proximidade. É bom vocês entenderem que em tempos longínquos, o nosso planeta, tá, aqui no sistema solar, o nosso sistema solar, haviam vários planetas habitáveis. Não era só a Terra. A Terra foi o último planeta que surgiu a vida. Quem determina o tipo de ser no sistema solar é o Sol. Então, o Sol, ele projeta no espaço as sementes da vida. Ontem mesmo eu apresentei um meteorito que apareceu na Austrália em 2019, totalmente colorido, que era chamado de arco-íris que caiu do céu, porque literalmente ele parecia um arco-íris que caiu no céu. E esse meteorito está sendo estudado, né, pelos cientistas, porque ele, além de aminoácidos, eles têm os elementos, todos os elementos para a vida dentro do meteorito. E caiu aqui, em 2019. E os cientistas estão perplexos. Então, literalmente, vem do espaço. As sementes da vida provém do espaço. Não surgem espontaneamente, como os cientistas darwinistas dizem, mas vem do espaço. Então, o Sol, olha só, o nosso Sol é uma estrela amarela. Agora está se tornando uma estrela branca, porque está projetando... E tá mesmo. Eu nem vou entrar no mérito disso, porque agora estamos na transição planetária e literalmente o Sol está formando um novo tipo de ser, ou seja, um novo ser humano. Então um novo ser humano está sendo projetado. Mas vamos voltar no tempo e lembrar o tempo que o Sol era uma estrela amarela. Então a estrela amarela vai projetar os tipos humano, ok? Por exemplo, estrelas vermelhas projetam o tipo Grey. Então, Zeta Reticuli, tá? São estrelas vermelhas, vai projetar esse tipo de ser, com essas características. Por exemplo, o Emmett, ele parece um Grey, mas não é um Grey. Pelo menos é o mesmo caso do ser humano, né? O ser humano é terrestre, pleiadiano, mas o pleiadiano é pleiadiano, apesar da semelhança. Apesar da semelhança, são espécies diferentes. Então, existem várias espécies de Greys no universo, e os Greys surgem de estrelas vermelhas, tá? Sempre estrelas vermelhas é que vão surgir esse tipo de ser. Né? Por exemplo, estrelas de neutrinos vão surgir o tipo reptiliano. Tá? Esses vão projetar que tem um Orion
aí vai surgir este tipo de ser. Então, cada estrela determina, já é pré-determinado, olha só que interessante, tem a receita do bolo para o tipo de ser que vai prosperar neste quadrante estelar. Então, o Sol, ele era tido pelos maias, pelos antigos, como um deus, mas ele, de certa forma, é um deus mesmo, porque ele projeta a vida, ele tem a fórmula do ser que vai evoluir nesse planeta. Então, vamos supor, o marciano ele vai ter um DNA compatível com o da terrestre. Sim. E o venusiano também. Então, se você pegar um venusiano, apesar de ter certas características, o DNA é compatível. Olha só que interessante. Se você for, por exemplo, Paula, para Pleiades hoje, ninguém vai falar que você é da Terra. Não existe isso na linguagem planetária. Eles vão dizer o seguinte: esta é a Paula do Sistema Solar. Olha que interessante. Olha que a gente se achando lá. Sou do Sistema Solar. Não, da Terra. Que é da Terra. Só gente que foca na Terra. Não, para eles não diz nada. Tanto faz, vamos dizer, Terra, Marte, Vênus. Tanto e a gente fica focando em país, em cidade. Olha a nossa cabeça. Não, é gente. Limitação. É a nossa limitação. Total. É limitação total e absoluta. Então, por exemplo, se você for um ser de Órion, ele vai falar, eu sou da constelação de Órion. Ele não vai falar o planeta. Não importa. Por quê? E é assim que a gente fala todo ser... o nosso sistema solar é como se fosse o nosso quintal. A gente acha, né, que ir para Marte, mas Marte está aqui, está do ladinho. Tá aqui Vênus está aqui pertinho, Saturno. As luas também, Ganimedes tinha vida, tá? Ganimedes, Titã, todas essas luas. Só que, no entanto, havia um povo, tem que contar essa história, que chamava os Maldequianos. Maldequianos você vai encontrar, tem vários canalizadores que falam dos Maldequianos, tem livros que falam deles também. E de Tiamat, inclusive está na história da Babilônia, tá? Dos sumérios antigos, eles falam a respeito disso, então confirma ainda muito mais. Né? Fala de Tiamat, da guerra de Tiamat com Maldek e Marte. Vamos explicar. Então existia uma super terra que se chamava Tiamat, tá? Ficava entre Júpiter e Marte. Havia uma lua que chamava Maldek, que orbitava Tiamat, e existia uma lua menorzinha que era Marte. Ali surgiram 3 povos distintos, tá? Que eram os Tiamatianos, os Maldequianos. Inclusive de Maldek surgiu o deus Marduk de Maldek. E todos os deuses babilônicos são derivações de Marduk, inclusive Baal. Olha só. E Moloch. Olha só que interessante.